Buenas, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje teremos a resenha leiga deste livro, do George Orwell, Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Mas antes de fazermos a resenha desse livro, eu peço aí que você se inscreva no canal, curta esse vídeo para ajudar o canal a crescer aqui no YouTube. Pois bem, pessoal, antes de mais nada, eu acho interessante a gente definir os ensaios. Eu já li crônicas, eu já li romance, eu já li desenvolvimento pessoal, eu já li contos e agora me veio nesse livro a terminologia ensaios. Então, para nos situarmos, eu gostaria de trazer para vocês a definição de ensaio. O ensaio é um texto opinativo em que se expõem ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. E nessa obra, o Sr. George nos traz 9 ensaios que ele analisou lá na época de acontecimentos que estavam acontecendo e ele então esboçou a sua opinião, a sua crítica, a sua reflexão sobre estes acontecimentos. A minha ideia nessa resenha leiga é comentar muito brevemente sobre cada um dos 9 ensaios. E sem delongas, então vamos começar. O primeiro ensaio chama-se Dentro da Baleia, que está aqui no título do livro, né? Dentro da Baleia, e ele tem esse título, o ensaio, porque faz uma alusão, numa determinada parte do ensaio, àquela história bíblica do Jonas, que foi engolido por um peixe. Se tem no imaginário que um peixe, para engolir uma pessoa, tem que ser uma baleia. E o que o Sr. George nos traz nesse ensaio? Traz alguns comentários sobre o autor Henry Miller. Na verdade, ele começa o ensaio falando do autor Henry Miller, que na época tinha recém-lançado um livro muito polêmico chamado Trópico de Câncer. Inclusive, esse livro, se você for na Amazon, na versão digital do livro é possível, todos os livros da Amazon na versão digital é possível ler ali umas 10 ou 15 páginas para conhecer um pouco da obra antes de efetivamente comprá-la. Se vocês forem nessa obra lá, Trópico de Câncer, tem na Amazon e vocês vão ver realmente que a obra ela é polêmica no sentido de que há muitos termos pesados. Tanto é que o George Orwell coloca que assim que nenhum crítico da época quis dizer que gostou da obra para não ser relacionado a estar instigando talvez a pornografia, para vocês terem uma ideia do nível, né, dos termos de baixo calão que é trazido nessa obra. Mas a ideia do George, pelo que eu entendi do ensaio, é justamente tentar justificar o porquê essa obra do Henry Miller é boa, é uma quebra de paradigmas que aconteceu na época. Então ele defende o autor Henry Miller, citando outros autores, citando outros escritores da época, outros trechos de livros lançados na época, toda uma questão talvez aí de falsa moralidade, e ele traz esses embates, esses comparativos. Só que muitas das referências, muitos dos autores citados, eu não conhecia, e eu confesso para vocês que eu fiquei muito perdido nesse ensaio, porque ele pega trechos de livros como se fosse um conhecimento comum, e eu não sei se esse ensaio, de repente por esse motivo, tenha sido escrito para pessoas específicas, para grupos de pensadores específicos. Eu confesso que eu fiquei bem perdido, não curti muito esse primeiro ensaio. O segundo ensaio chama-se Mina Abaixo. Nesse ensaio, o Sr. George nos relata uma experiência pessoal que ele teve ao entrar numa mina de extração de carvão. Nessas minas subterrâneas que se percorrem metros e metros abaixo da superfície, um calor, uma insalubridade terrível, e ele traz um descritivo tão bom, tão imersivo, que eu confesso para vocês que quem pega hoje ônibus lotado num calor de 40 graus para ir trabalhar, tem mais é que agradecer de não estar trabalhando numa mina de extração de carvão. Gostei muito desse ensaio. O terceiro ensaio chama-se Inglaterra, Sua Inglaterra. E aqui o autor traz a sua visão sobre valores, costumes e inclinações culturais e políticas de uma Inglaterra vivendo a Segunda Guerra Mundial. Me pareceu nesse ensaio que o texto é direcionado aos ingleses. Não fiquei perdido, mas fiquei distanciado da visão do George Orwell por conta dele escrever muito para um grupo específico, me pareceu. O quarto ensaio é O Abate de um Elefante. Nesse ensaio, George Orwell nos traz de novo mais uma experiência pessoal dele, em que ele era oficial de polícia na Birmânia e aí num dado momento ele teve que confrontar um elefante que havia escapado lá de um terreno do seu proprietário, estava enfurecido, quebrou um monte de prédio, um monte de cerca, matou algumas pessoas e ele se vê na obrigação, na pressão popular inclusive, de ter que talvez executar o elefante. E o George nos traz então um relato assim muito interessante com relação à pressão da posição que ele ocupava e inclusive da relação que se tinha daquele povo da Birmânia com relação aos europeus. Esse ensaio eu gostei bastante também. O quinto ensaio, o título é Lear Tolstói e o Bobo. Aqui basicamente o George faz uma crítica ao autor Tolstói, que por sua vez criticava Shakespeare. Na verdade, o Tolstói criticava uma obra específica do Shakespeare, que era O Rei Lear. Parece que o Tolstói não gostava muito da visão de mundo do Shakespeare. Por sua vez, George não gostava muito da visão de mundo do Tolstói. E George gostava tanto do Tolstói que ele termina esse ensaio, talvez aqui tenha um pequeno spoiler, ele termina
o ensaio com a seguinte frase: 40 anos depois, Shakespeare segue completamente não afetado, e da tentativa de demoli-lo nada resta senão as páginas amareladas de um panfleto que pouca gente leu, e que seria totalmente esquecido se Tolstói não tivesse sido também o autor de Guerra e Paz e Ana Karenina. Enfim, né? No sexto ensaio ele traz o título Política versus Literatura, uma análise de As Viagens de Gulliver, do livro As Viagens de Gulliver. Aqui novamente o Sr. George traz a análise de um livro para fazer uma crítica política ao seu autor, Jonathan Swift. Apesar de várias análises que o Sr. George fez nesse ensaio também me parecerem muito distantes da minha percepção, do meu conhecimento não aprofundado sobre o caso, eu confesso para vocês que eu fiquei muito curioso em me aprofundar nesse conhecimento específico e comprar e adquirir o livro As Viagens de Gulliver, principalmente pelo que George escreve na página 141, que é exatamente isso. Ainda assim, curiosamente, ele é um dos escritores que admiro com menos restrições, e As Viagens de Gulliver, em particular, é um livro do qual pareço incapaz de me cansar. Eu o li pela primeira vez aos 8 anos, e certamente não o li menos do que uma dúzia de vezes desde então. Seu fascínio parece inexaurível. Se eu tivesse de fazer uma lista dos 6 livros que seriam preservados quando todos os demais fossem destruídos, eu com toda certeza incluiria As Viagens de Gulliver. Vai dizer que não dá uma vontade de estudar mais e se aprofundar e adquirir essa obra? O sétimo ensaio é A Política e a Língua Inglesa. Aqui nesse ensaio o Sr. George nos traz as mudanças que estão ocorrendo na língua inglesa, muito provavelmente, não ficou tão claro para mim, mas muito provavelmente por conta da guerra, da Segunda Guerra Mundial e das influências externas. Ele traz inclusive alguns exemplos dessas alterações e ele foca muito, ele se preocupa muito, ele dá uma atenção maior às mudanças que estão ocorrendo na prosa literária. Mas, novamente, me parece que esse texto ele foi escrito mais para um grupo específico, no caso os ingleses, para tentar norteá-los do que estava acontecendo na cultura linguística naquele momento da história. Foi interessante a leitura desse ensaio, mas eu acho que ela foi realmente mais direcionada para eles. Oitavo ensaio, A Prevenção contra a Literatura. Aqui nesse ensaio o autor fala muito sobre a manutenção da liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. Ele busca trazer um entendimento, a noção geral dos perigos de um governo totalitário. Claro que ele foca muito mais na parte dos autores, dos escritores, que é a área dele, mas ele traz uma questão muito importante com relação às demais áreas do pensamento, que está aqui na página 177, que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Escritores são perseguidos na Rússia. E daí? Eu não sou escritor. Fecha aspas. Eles não enxergam que qualquer ataque à liberdade intelectual e ao conceito de verdade objetiva ameaça no longo prazo todas as áreas do pensamento. Então, nesse ensaio, o Sr. George foca muito nessa questão do governo totalitário decidir, definir aquilo que os escritores devem escrever, devem pensar, e que isso é um risco, inclusive, para outras áreas do pensamento. Um ensaio deveras muito interessante. E o último ensaio que ele traz aqui, Semanário de Meninos. Eu confesso para vocês que quando eu li, eu pensei, ele escreveu errado, ele queria escrever Seminário de Meninos, mas não, é o Semanário. E o que vem a ser o Semanário? Era um jornal semanal com histórias em quadrinhos, em desenhos ou histórias simplesmente escritas destinadas a jovens de 12 a 18 anos. Aqui o Sr. George traz a ideia de que esses semanários talvez sutilmente tirassem os jovens homens dessa faixa etária do mundo real da política, basicamente também do mundo real, das coisas que estavam acontecendo no mundo. Esses semanários colocavam eles no campo imaginário, no campo quase que utópico das sensações políticas. E ele faz uma análise também do porquê esse tipo de conteúdo perdura, ou perdurou, no caso, por tantos e tantos anos, com um consumo muito alto. Importante reforçar que também havia semanários destinados, com conteúdos destinados às mulheres. Mas olha que interessante, histórias dos semanários dos meninos tinha metralhadora, alienígenas, guerra, explosão. No das meninas tinha aquela coisa um pouco mais romantizada, da pessoa que perdeu o emprego e reconquista no 45 do segundo tempo, aquele amor impossível que finalmente acontece. E ele faz então um apanhado, uma análise geral sobre esses dois conteúdos diversos, mas ele foca mais, obviamente, nos semanários para meninos. Pois bem, pessoal, esses foram pequenos comentários só para que vocês pudessem ter uma noção, uma ideia do que esperar deste livro aqui, George Orwell, Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Com a finalização da leitura desse livro aqui, a gente finaliza então a leitura deste box, que tem aqui a Revolução dos Bichos, 1984, e este livrinho dos ensaios
ensaios. E o que eu posso dizer para vocês, o que eu posso concluir para vocês, se é que não ficou claro ainda, para mim ficou claro isso, George Orwell é um autor político, politizado, que escreve sobre os acontecimentos políticos do mundo, dividindo a sua opinião com a gente. Particularmente, o livro que eu mais gostei destes três que vos falei é A Revolução dos Bichos. A princípio eu não voltarei a ler nenhuma obra dele, creio que eu li as três mais conhecidas, mas é claro, se você aí nos comentários me indicar uma obra e for com uma argumentação muito boa e dizer coisas que realmente vão tocar o meu coração e o meu cérebro e minha alma, eu não posso dizer, afirmar 100% que não irei comprar novamente uma obra de George Orwell. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, eu espero que ela tenha ajudado vocês a ter uma compreensão um pouco melhor do tipo de escrita do George Orwell e do que encontrar neste livro específico, e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.